Então, o tema, né, que foi proposto para a gente bater esse papo, né, sobre o nascimento dos hospitais. Eu dividi de uma forma muito livre, né, conceito e fazendo analogia, fecundação, gestação, o parto e, finalmente, o Foucault. Vamos por aqui. Conceito, a palavra hospitalis, de origem latina, vem de hóspedes, que é a tradução do grego hospitium, que era chamado lugar que recebiam hóspedes e de assistência. Então, muitas vezes o pessoal fala, o hospitalis é o original, mas ele veio de uma tradução grega, para variar a Grécia, né, como berço da civilização. E esse lugar que recebia hóspedes de assistência, ele recebia peregrinos, pobres, enfermos, né? E com o passar dos tempos foi consagrado especialmente para indicar estabelecimentos ocupados permanentemente por enfermos pobres, incuráveis e insanos. Uma curiosidade é que o termo hospital ele tem hoje a mesma acepção de nosocomium, da fonte grega, que o significado é tratar doentes. Receber os doentes, embora servisse também para estar indesejados socialmente. E eles tinham estabelecimentos para receber os pobres, para mulheres, para os idosos, né, e os viajantes estrangeiros, né, principalmente. Havia uma cultura na época, né, de que era nobre, né, você receber e tratar bem os que vêm de fora, né. Talvez até tenha sido o sucesso na época da civilização, né, receber o diferente, né. Então, Zeus tinha vários epítetos, né, e um deles era Zeus Xênio, né, Filóxeno, ou hóspedes, né, e esses epítetos denotavam que era de agrado dos deuses receber o que vem de fora, o outro. Tá? Aqui, né, uma tese, né, nós vamos falar de uma coisa que aconteceu há dezenas de milhares de anos. Então, são teses que são refutadas por defendidas ardorosamente por outros, né? Essa é uma um pouquinho mais polêmica, mas que eu gosto, acredito e me agrada muito. Tá? Os neandertais, eles surgiram aproximadamente 400 mil anos, né? E não se sabe por quê. Em torno de 28 mil anos atrás, eles sumiram. Tá? Uma característica é que a massa encefálica deles eram aproximadamente 200 centímetros cúbicos maior do que a nossa. Tá? Os registros arqueológicos, né, mostram evidências de convívio familiar forte, cuidado com os doentes e idosos, era um excelente caçador-coletor e detinha técnicas de cura e conhecimentos de ervas terapêuticas. Tá? Então, né, isso através dos trabalhos arqueológicos, né, verificou-se que ele tinha técnicas de cura. Tá? E, um detalhe, né, eles cuidavam, de fato, dos idosos e dos doentes. Né? Então, se você pensar naquela época, né, naquele ambiente inóspito, né, o gasto de energia, o trabalho que você tinha para cuidar e curar, né, era uma coisa assim impressionante, né? E essa massa encefálica maior, ela muitas vezes ela é menosprezada pelos pesquisadores partindo de um preconceito, né? Se eles foram extintos, se eles extinguiram, então eles não têm como terem sido mais inteligentes do que nós somos, né? Mas aí depende do ponto de vista, né? Se você colocar como ponto de vista que a inteligência, a sobrevivência a qualquer custo, de fato, né? Agora, talvez não fosse o foco deles. Se você deslocar esse foco para um bem viver, talvez eles fossem mais do que nós, né? E evidências, né, do que eu estou falando. La Chapelle-aux-Saints, 60 mil anos atrás, na França, né? Foi encontrado o esqueleto de Neandertal, com evidências de osteoartrite, uma senilidade anormal para a época, né, para a espécie,
né, e ausência de dentição em vida, ou seja, alimentos tinham que ser preparados especialmente para esse indivíduo. Tá? E o Shanidar Cave, né, de 50 mil anos atrás, também um indivíduo idoso, cego, surdo e com amputação do membro superior direito. Ele foi encontrado nessa caverna junto com outros, né, e denotando o cuidado e o carinho, né? Então, assim, né, talvez as evidências, né, as fortes evidências de cuidado que não foram encontradas na mesma proporção no Homo sapiens, pelo menos na mesma época, né, talvez essa espécie que pode ter hibridizado conosco, né, muito provavelmente hibridizou, partilhando aí de 99,7% do genoma, talvez eles tenham nos ensinado o início da arte da cura, né, o cuidado com os outros. Tá? E nós, o Homo sapiens, surgimos aproximadamente 350 mil anos, vamos continuar até quando? Somos seres políticos, né? Então, o foco talvez não seja, né, a família, seja a relação com os outros. O ser humano, né, o Homo sapiens, tem a capacidade de transformar o meio ambiente, né? E há um ponto de interrogação em que ponto que se passou a ter o cuidado com os doentes e os idosos. E, de vez, né, a técnica da cura, observação e experimentação, na época ela mais voltada para a tradição mágica. Tá? Então, talvez essa hibridização que tenha dado o start, né, na humanidade, né, talvez os neandertais não tenham sido extintos, talvez tenham sido, né, fundidos, entre aspas, né, à estrutura do Homo sapiens. Há de se pontuar, né, para a gente prosseguir, que o hospital, como conhecemos, é um produto novo, sem paralelos na antiguidade, onde o foco eram práticas assistenciais em todas as esferas, incluindo a parte de alívio e cura de doentes. Tá? E estima-se que a evidência mais antiga, né, de locais destinados à cura, e entre outras coisas a parte assistencial, incluindo a tradição mágica, seja o templo de Stonehenge, né, que estima-se que tenha sido erigido por volta de 5.100 anos atrás. Né. Há indícios arqueológicos de práticas sistemáticas para a cura de doentes que procuravam o templo. Okay? Mais ou menos 4.500 anos atrás, na Babilônia, um pesquisador, inclusive brasileiro, escreveu um excelente livro, A Evolução dos Hospitais. É um livro da década de 40, é difícil de achar. Na Babilônia, a prática da medicina começou no mercado. Pode-se dizer que o mercado foi o hospital daquela época. Então, os indivíduos eram levados ou iam até o mercado, né, que vendia de tudo, se posicionavam ali, e os que passavam pelo doente perguntavam, com o intuito de verificar se eles próprios tinham sofrido o mesmo mal ou sabiam de outros que tivessem tido. Né? Então, a coletividade tentando ajudar, né, o enfermo. E assim podiam propor tratamento que lhes for eficaz ou eficaz na cura de pessoas de suas relações. Não era permitido passar pelo doente em silêncio. Todos deviam indagar a causa de sua moléstia. Isso segundo Heródoto, o grande historiador de Halicarnassos. Mais ou menos 3.500 anos atrás, existem evidências de locais dedicados à cura na Índia. Os textos médicos em sânscrito, tais como o Rig Veda e o Atharva Veda, do mesmo modo que outros povos antigos, constituía-se na Índia a prática da medicina teúrgica, né, aquela medicina mística, aquela coisa voltada para os deuses. Né? Porém, existem evidências de que na cirurgia eles estavam um pouquinho mais avançados. Né? A prática cirúrgica, inclusive, era seguida da higiene. Né? Então, é algo que a modernidade só veio a acatar com os Semmelweis aí no século XIX. Né, há 3.500 anos atrás eles já pensavam nisso, né, revestindo-se de cuidados higiênicos, tomando banhos diários,
usando roupas brancas, aparando as unhas e cabelos. Também foi considerável a influência do budismo na propagação das instituições hospitalares. O próprio príncipe Gautama, seu fundador, construiu hospitais e nomeou médico para cada 10 cidades. E existem relatos, né, que na grande crônica de 1000 anos da história do Ceilão, que o rei ele pediu que fossem lidos antes de morrer perante ele os documentos dos fatos do seu reinado. E foi lido: eu tenho mantido em diferentes lugares hospitais providos de dieta conveniente e de medicamentos para os enfermos preparados por médicos, né? Então, por volta aí de 200, mais ou menos 150, antes da Era Comum, né, já se tinha a noção de dietas e medicamentos aí como prática sistemática, né? E os próprios mosteiros budistas, né, já se encontravam inseridos na prática da cura, né? Uma coisa que vai se repetir praticamente em todas as regiões e religiões subsequentes, né? Existem registros, né, no Ceilão, né, de hospitais também nessa época, né? E inclusive uma inscrição numa rocha na Índia assinalando a criação de hospitais pelo rei Asoka, cerca de 250 anos mais ou menos antes da Era Comum, tá? Os templos de Serapis e Isis, Serapieia e Ereia, em 2500 anos atrás também no Egito, tá? O médico já era tido em alta conta no Egito. Na Odisseia, Homero assinala que eles excediam a todos os homens, né? E, né, um detalhe, né, na época, né, já havia, segundo Heródoto, né, uma especialização, uma subespecialização na prática, né? A medicina no Egito está subdividida de modo que cada médico cura apenas uma enfermidade. O país está repleto de médicos, dos quais uns são médicos dos olhos, outros da cabeça, outros dos dentes, outros do abdômen e outros para as moléstias invisíveis. E aproximadamente entre 3 a 2.500 anos atrás, né, a gente pode citar o culto de Asclépio, que ele se tornou popular no século VI, antes da Era Comum, principalmente com a fundação dos templos de Cos, Epidauros, Cnidos e Pérgamo. Mas existem indícios que ele foi iniciado por volta do século XI antes da Era Comum, na transição da Era Micênica, colapso da Idade do Bronze. E o Asclépio ele teria sido inspirado no deus Peon, que curava através da música, né? Nesses templos, a serpente era o símbolo da divindade e do seu poder curativo. Eram sagradas e consideradas como dotadas de poder mágico. Os santuários, chamados de Asclepieia, eram recebidos das pessoas em busca da cura, né? Eram templos voltados, né, até a época de Hipócrates, né, mais para a tradição mística, né? Mas eram templos voltados para a cura, né? E um detalhe, né? Os estudiosos sempre ressaltam a boa higiene, né, não somente das condutas, né, mas na construção, procurando sempre uma área agradável, né, abrigada contra o que eles chamavam de ventos maléficos, né, sempre perto de fontes de águas limpas, minerais, termas, florestas, né, e esses santuários sempre tinham um altar, né, às vezes até sacrifícios eram oferecidos, e os serviços eram ministrados por sacerdotes. Os enfermos submetiam-se fora do templo a uma dieta severa, obrigatória, mais uma vez a dieta, né? Deviam abster-se de vinhos e certas iguarias. Purificavam-se com banhos, massagens e unções antes de lhes ser permitido transpor os umbrais do santuário. E, além disso, eles usavam medicamentos como sal, mel, as águas minerais, né? Banhos, a fisioterapia, né, uma protofisioterapia, né, a prática de atividade física, né. Havia bibliotecas, salas para visitantes, para os sacerdotes, auxiliares, né. Na taberna médica
eram tratados doentes externos, talvez tenham sido os proto-ambulatórios, proto-policlínicas, né? E um detalhe é que esse modelo ele acabou indo para Roma, né? Inclusive Roma, né, quando tinha alguma peste, alguma coisa, eles buscavam, né, médicos da Grécia para poder ajudá-los, né? E uma curiosidade, né, Hipócrates foi o sacerdote de um desses tempos, em Cos, né? Ele sistematizou e interpretou essa biblioteca de casos clínicos, né? Nada vem do nada, né? Então, o conhecimento dele, ele teve o brilhantismo de filtrar, né, o que existia na época e formular uma teoria dele, mas ele bebeu das fontes das Asclepias, né? E, inclusive, dizem as más línguas, né, uma versão apócrifa, né, perdida aí nos tempos, que Hipócrates poderia ter incendiado a Asclepieia de Cos a fim de fazer desaparecer as fontes onde colheu ensinamentos. Eu particularmente não acredito, mas eu achei curioso e resolvi trazer para vocês, né? Aqui só uma curiosidade, obviamente não vou ler, mesmo porque eu não enxergo essas letras miúdas, mas um juramento que era feito antes do juramento de Hipócrates, né? Antes dele ter formulado o juramento dele, né? Muito do que ele colocou no juramento já vinha de juramentos pregressos, né? De práticas pregressas que foram encontrados aí vestígios. Depois, se alguém tiver curiosidade, eu passo. Uma crítica que eu faço, né? E isso daí é muito difícil, né? Para gente que é um amador como eu, você correr atrás fora daquela visão eurocêntrica, né? Porque a história ela é contada sempre com viés eurocêntrico, né? Mas existem muitas evidências, né, de que no chamado Novo Mundo, né, você já tinha uma medicina também adiantada para a época, né? Então, existem evidências que aproximadamente 2.500 anos atrás, né, existiam estruturas voltadas para a cura também entre os maias, né? E, a exemplo dos egípcios, eles também faziam trepanações e outros procedimentos cirúrgicos, e as evidências arqueológicas mostram que depois de feito, né, a trepanação, havia calcificação na região, ou seja, o indivíduo sobrevivia, né, tinha uma sobrevida longa após o procedimento, então o procedimento era feito com sucesso, né? Um detalhe, eu não coloquei aqui, né, mas vocês já devem ter ouvido falar do Stonehenge brasileiro, né, que fica no Amapá, né, que também estima-se que deve ser por volta aí de uns 2 ou 3 mil anos atrás, e ele também pode ter sido, né, a exemplo do Stonehenge original, né, algo um pouco mais complexo, de uma civilização mais antiga, que tenha ficado perdido no tempo, né? Infelizmente, no nosso país não há uma sequência adequada, né, para investigação arqueológica. E aproximadamente 2.100 anos atrás, deixa eu só fechar um pouco isso, o sol aqui. Os valetudinari, né, derivado de valetude, que em latim quer dizer saúde, né, eram enfermarias inicialmente destinadas a escravos. Um médicos comensales, era encarregado dos cuidados profissionais. Outros valetudinários seriam destinados aos atletas, gladiadores, feridos e aos legionários. Os exércitos romanos exigiam cuidados médicos, era visto tempo e dinheiro investidos em treinamento de cada legionário. Em certa época, cada legião e cada navio de guerra possuía o seu profissional. Era um oficial não combatente, tinha um posto de principal, ele respondia somente ao comandante, ao tribuno das legiões, né? Existem evidências arqueológicas dessas instituições que foram encontradas nas margens do Danúbio, em outras localidades da Europa, né? E um detalhe, né, existia o Medici Servi, que eram os médicos escravos de famílias ricas, né? Hoje em dia eles ainda existem, né? E são chamados professores, né? Então, um detalhe.
No Japão, o hospital mais antigo foi criado pela imperatriz Komio em 758. Tá? Só um registro. Né? E embora o hospital tenha sua origem em época muito anterior à era cristã, não há dúvida que o cristianismo impulsionou os serviços de assistência sob as mais variadas formas. O decreto de Constantino, em 335 da Era Comum, fechou as Asclepieia e estimulou a criação dos hospitais cristãos. Concílios católicos impuseram aos bispos a obrigação de recolherem os doentes, auxiliarem os peregrinos e oferecerem pouso aos viajantes e suas dioceses. O Quarto Concílio de Cartagena ordenava que hospitais fossem erigidos ao lado da igreja. A troca de conhecimentos e experiências com os viajantes impulsionou fortemente as práticas de cura. Tá? Isso é um detalhe importante. Né? Como havia um grande fluxo, né, da Europa para a Terra Santa, o comércio com o Oriente, tudo, né, você tinha uma grande troca de conhecimentos. Né? E isso daí, cada pessoa que passava era uma experiência que deixava, era uma experiência que adquiria, né, e muita coisa boa que infelizmente acabou se perdendo, né, foi feita da parte médica nas épocas. Né? E as cruzadas ampliaram ainda mais essa rede de assistência. No Concílio de Orleans, ocorrido em 549, o Hotel de Lyon, que ainda existe, mas não na mesma localidade, né, foi designado sob o nome de Xenodoquium, que era destinado a receber pobres, órfãos e peregrinos. Né. E vários outros hospitais para escolares, peregrinos foram criados em Paris. Paris também tinha uma característica, né? Ela isolava, né, do lado de fora da cidade pessoas com doenças contagiosas, como a lepra, e na época medieval chegou a ter 2.000, né, estabelecimentos distribuídos, né, na França para conter doenças infecciosas. Um detalhe importante, né? O Concílio de Clermont, de 1130, de Letral em 1139, eles proibiram aos monges o exercício da prática médica. Em 1219, era ordenada severa proibição de saída dos religiosos para as visitas médicas. Né? E também foi proibido, né, na sequência, né, que eles exercessem qualquer atividade de cura. Né? O tratamento dos enfermos seria feito pelos leigos. Aos religiosos competia só o direito de assistência espiritual. Alguém gostaria de comentar isso? Por que a gente teria uma proibição dos religiosos, né, de exercerem a prática médica? Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutores? Tudo certo? Eu acredito que nesse momento é um momento que eles estão pensando justamente nessa divisão da religião, para não deixar a religião, de repente, interferir de tal maneira que se pressupõe que passe por cima dos conhecimentos médicos já obtidos até então. Bacana, excelente intervenção. Então, na verdade, a preocupação era o quê? A doença, toda doença, ela tem uma idiosincrasia, né? Então, a doença, ela pega... Se você tiver 2 pacientes com a mesma doença, né, e você der o mesmo tratamento, um pode reagir de uma forma e o outro pode reagir de outra. Mesmo tratamento, mesma situação, né? Por quê? Porque, infelizmente, as doenças, elas respondem aos indivíduos que estão acometidos por ela. Né? Então, assim, você não tem como prever o resultado. Então, assim, se você faz um tratamento e você começa, eventualmente, ter insucessos, você começa a afastar a mística do teu trabalho. Né? Então, quando eu abandono, né, sou obrigado a abandonar essa prática duvidosa, né, porque o resultado não é o compromisso, não é um compromisso que você pode ter certeza, né? Você fica só na parte mística, né? Você aumenta o seu poder. Então, na verdade, né, o viés aí é um viés de poder, né? Então,
os monges, né, eles ficaram por quase 1000 anos aí fazendo curas, né? Só que isso você humaniza demais o clérigo, humaniza demais o monge, né? Então foi mais uma jogada empresarial, né? Vamos voltar lá. De um modo geral, a medicina medieval pode ser classificada em 4 períodos, até o 10º século, de caráter monástico, 11º ao 12º, influenciada pela grande escola de Salerno, na Itália, que recebeu grande influência também da medicina árabe, né, uma medicina que, embora também tutelada, né, pela religião, ela teve um pouco mais de liberdade para se desenvolver, né? 13º século, os hospitais começaram a passar das mãos das autoridades eclesiásticas para as da municipalidade. 14º século é a pré-renascença. Só uma outra curiosidade, né? Esse hospital mais antigo da Europa ainda em atividade. Ele foi fundado em 1289, fica em Florença, Santa Maria Nova. Sofreu várias reformas, tudo, mas é o mesmo local e ainda guarda resquícios da estrutura original. Algumas curiosidades para vocês não dormirem. No 9º século, a medicina foi estudada como parte da física, ao lado de aritmética, geometria, mecânica, astronomia e música. Daí o título de físicos dado ao médico. Na língua inglesa ainda é conservada a denominação de physician, né? Em Portugal e no Brasil colonial, usava-se oficialmente o título de físico-mor, né? Um outro detalhe, né, também muito interessante, é o Édito de 1163, né? Esse Édito de 1163, ele previa que não era possível você tratar alguém tirando sangue, tá? Então, qualquer intervenção que você tirasse sangue era uma ofensa, né, à religião, né? E isso foi retratado por Shakespeare no Mercador de Veneza, provavelmente vocês já leram, né? E que, modernamente, o Ariano Suassuna, ele colocou uma alegoria disso no Alto da Compadecida, né? Um excelente livro e filme, né? Em que ele coloca a situação, né, entre um contexto grande aí que não dá para a gente citar, mas que a pessoa, se perdesse uma determinada aposta, ela seria retirado um pedaço da pele dela, né? E a pessoa perde, né? E quando será cobrado, né, vão defendê-lo, dizendo, ok, mas não pode tirar uma gota de sangue. Bacana isso, né? A gente pega e ignora a riqueza da nossa cultura, né? Mas os nossos escritores são maravilhosos, né? E Henrique VIII, né? Ainda quem não assistiu, eu recomendo assistir, na minissérie Ana de Bolênia, né? O Henrique VIII, no século XVI, quando ele rompeu com a Igreja Católica, né, ele ordenou que os hospitais católicos fossem secularizados ou destruídos, tá? Então, vocês vejam bem que a partir aí de 1500, 1400, você começa uma ruptura maior, né, da Igreja com, né, a estrutura administrativa do país, né, nessa parte da cura, né? Como todo parto, a dor, né? No século XVI e XVII. Com o progressivo distanciamento do clero das atividades de cura do corpo, principalmente a cirurgia tomou bom impulso, não só pelo melhoramento dos conhecimentos anatômicos, como também pelo abandono da obediência ao Édito de 1163, que proibia a realização de operações que demandassem derramamento de sangue. Nessa época deu origem até os cirurgiões barbeiros, né, que ficaram com essa parte, entre aspas, suja, essa parte que não era possível para a elite estar atuando. A crescente oferta de livros, né, depois da invenção da prensa de Gutenberg, ela ajudou muito também a disseminar o conhecimento. Então aí começou a preparar um terreno fértil para mudanças maiores, né? Mas, no quesito hospitalar, mesmo passando a municipalidade, os hospitais ainda eram espaços confusos destinados à assistência.
afastar os mendicantes da cidade, os loucos e os indesejados. Eles foram ampliados e tornaram-se ainda mais insalubres, sendo espaços não voltados para a cura, mas morredouros para os pobres. As epidemias graçavam e as cidades sofriam. E chegamos na figura do Foucault, né? Eu vou ler um breve texto que eu tenho orgulho de dizer que é de uma aluna nossa, que está fazendo um TCC com a gente, né, a Maria Carolina Almeida Santos. Ela está fazendo, não sei se ela está presente, mas ela está fazendo um belíssimo TCC sobre o biopoder e a bioética, e essa daqui é a introduçãozinha que ela escreveu, muito bem escrito, né, ela conseguiu fazer um resumo bacana, só para quem ainda não teve contato saber, tá? Então, o Foucault nasceu em 26, cresceu em uma família de médicos, seu pai um cirurgião e sua mãe, filha de um médico que não pôde seguir a carreira pelas dificuldades que a mulher enfrentava para formar-se médica na época. Uma vez que a família tinha expectativa de que o rapaz seguiria os mesmos passos em busca de uma carreira médica, ele entrou em conflitos constantes com o pai. Lembre-se que nós estamos falando da década de 20, né? Então imagina como era a estrutura naquela época, né? Se transportem para aquela época, né? A França da década de 20, né? Uma educação mais formal, as tradições da família, né? Passar o bastão, continuar o nome, né? E tinha um agravante para a época, né? O Foucault, ele também era homossexual, e na época isso era muito mal aceito pela sociedade, ainda mais uma família, entre aspas, tradicional, como era considerado, né? Ele chegou a ficar internado, né, num sanatório, né? E depois disso, né, ele foi dando sequência, ele atingiu grandes graus acadêmicos, né? Teve uma produção imensa, uma produção inteligentíssima, e foi, acho que talvez certamente um dos maiores sociólogos do século XX, né? Alguém que conseguiu identificar estruturas de poder como nenhum outro, tá? A partir do século XVII, com o enfraquecimento do poder monárquico e dos estados absolutistas, ocorreram transformações substanciais na forma de controlar a sociedade. As novas elites, que haviam depostos as antigas elites, temiam que o mesmo ocorresse com eles. Eles temiam as massas, que outrora foram eles, e precisavam controlá-los, né? Paulatinamente, o que era feito antes, que eram aquelas punições horrendas, aquelas execuções horríveis, né? Aquelas torturas, né? Absurdas, né? Que sempre geraram muita revolta, ele é substituído pelo vigiar. E a melhor forma de vigiar é concentrar indivíduos no mesmo espaço, tá? Sem perceber, o indivíduo passou a ir de um espaço fechado ao outro. Família, escola, fábrica, universidade, talvez prisão, eventualmente um hospital. As instituições passam a ser mecanismos operatórios práticos para fixar relações, tá? Então, passam a se tornar mecanismos de poder. A tecnologia hospitalar já havia sido desenvolvida no século anterior, principalmente nos hospitais militares, né? Como o ambiente militar é um ambiente de disciplina, né? Você aplicando a disciplina, né, no âmbito da cura, né, no âmbito de hospital, você conseguia a anulação das desordens, né? Seria a vigilância perpétua e constante dos indivíduos, o registro contínuo dos fenômenos. Foi a base dos hospitais como nós temos hoje, foi a disciplina do que antes era o caos. Nesse processo, o sistema de poder no interior do hospital, ele passa para o médico, né, que era a figura, né, proeminente, né, da cura, né? Principalmente porque as elites que conseguiam formar-se médico. E definindo toda a hierarquia do hospital, estabelecido um sistema de registro permanente e exaustivo.
Constitui-se um campo documental no interior do hospital que não é somente um lugar de cura, mas um ambiente de registro, acúmulo e formação de saber. No século XVIII, o primeiro fator de transformação foi não a busca de uma ação positiva do hospital sobre o doente, mas simplesmente a anulação dos efeitos negativos do hospital. Não se procurou primeiro medicalizar o hospital, mas purificá-lo dos efeitos nocivos da desordem que acarretava. E desordem aqui significa doenças que ele podia suscitar nas pessoas internadas e espalhar na cidade em que estava situado, como também a desordem econômico-social de que era foco perpétuo. Alguém já viu alguma situação parecida, por exemplo, de alguma epidemia causar desordem econômico-social? É a introdução dos mecanismos disciplinares no espaço confuso do hospital que vai possibilitar sua medicalização. As razões econômicas, o preço atribuído ao indivíduo, o desejo de evitar que as epidemias se propaguem, explicam o esquadrinhamento disciplinar a que estão submetidos os hospitais. Mas se essa disciplina torna-se médica, esse poder disciplinar é confinado ao médico. A formação de uma medicina hospitalar deve-se, por um lado, à disciplinarização do espaço hospitalar e à transformação do saber e da prática médica. E um adendo, né, que ficaria para alguns séculos depois: se você tiver o controle da classe médica, você vai ter um controle maior ainda. O poder das sociedades disciplinares se baseou, segundo Foucault, no modelo panótico de Jeremy Bentham, um filósofo utilitarista. Ele idealizou o sistema de prisão com disposição circular das células individuais, divididas por paredes com a porta frontal exposta à observação do diretor por uma torre do alto no centro, de forma que o diretor veria sem ser visto. Isso permitiria um acompanhamento minucioso da conduta do detento, aluno, militar, doente, louco pelo diretor, mantendo-os observados num ambiente de incerteza sobre a presença concreta da observação ou não. Basta a dúvida. Essa incerteza resultaria em eficiência e economia no controle dos subalternos, pois, tendo invadido a sua privacidade de modo alternado, ele mesmo se vigiaria. E também permitiria um controle externo do funcionamento do panótico, pois uma simples observação a partir da torre permitiria a avaliação da qualidade e da administração do diretor, sendo o próprio indivíduo que vigia, vigiado. Essa vigilância se espalhou de modo similar por toda a sociedade, numa rede ramificada além da estrutura física das instituições. Essa distribuição capilar do poder é um dos polos fundamentais de controle das massas, potencialmente perigosas às ordens, né? Com a concentração das atividades no hospital, foi possível objetivar as ações no corpo somático, submetendo às disciplinas científicas, afastando o indivíduo da doença para focar exclusivamente na doença. Então, nisso, eu tiro o sujeito e coloco só a doença. A pessoa acaba sendo secundária à doença. O Estado, por outro lado, fortaleceu-se com o surgimento do corpo medicalizado, tá? O medicalizado, ele não quer dizer que ele está tomando remédio. O medicalizado quer dizer que a medicina ela está em todos os aspectos da vida dele. Principalmente, né, com a medicina estatal alemã, francesa e a medicina que cuidava da força de trabalho inglesa. Tá? Há um processo classificatório e anatomopatológico, um controle do Estado sobre processos mórbidos que podem atingir as elites e doenças negligenciadas, sem investimento suficiente para que sejam debeladas. Né? Reparem, falei Alemanha, França e Inglaterra, né? Século XVIII. Né? E poucos séculos depois, né, vão ser as três principais nações que estarão em conflito entre si. Né? Você vê que o controle do poder ele não é uma coisa que ocorreu do dia para a noite, né? São um processo histórico. O poder de produzir a morte torna-se assim o complemento de um poder que se exerce positivamente sobre a vida, que empreende sua gestão, sua majoração, multiplicação ou exercício sobre ela de controles precisos e regulações de conjunto,
Ou seja, ao controlar aspectos da vida, eu secundariamente controlo a morte. O biopoder para Foucault foi o dispositivo fundamental para a expansão e desenvolvimento do capitalismo, que só pode ser garantido a custo da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos, bem como do efeito da docilização e assujeitamento que os mecanismos de poder produziram em todos os níveis do corpo social e utilizados por instituições bem diversas: família, exército, escola, polícia, medicina individual e administração das coletividades de uma forma geral. O hospital passa a ser o principal lugar de aquisição e sistematização da experiência clínica, que pela disciplinarização do espaço médico, pelo fato de se poder isolar cada indivíduo, colocar-lhe um leito, prescrever-lhe um regime. E com isso, você poderia pensar numa prática que individualizaria, mas na verdade os modos de intervenção clínica, eles configuram-se também como coletivos, porque ao disciplinarizar o espaço médico, é possível observar uma grande quantidade de pessoas e os registros cotidianos de experiência clínica, sistematizada na atenção coletiva de um grande número de pacientes, tornam possíveis constatar fenômenos patológicos comuns a diversas populações e tratá-los com tecnologias desenvolvidas nesse próprio espaço, né? Então, com base na observação individual, eu chego numa extrapolação coletiva, do coletivo. A medicina moderna decididamente passou a incorporar uma estratégia biopolítica que articula no corpo dos indivíduos o controle do Estado. Tá? Então, algumas considerações finais aí para colaborar no nosso debate, né? Mecanismos de perpetuação do poder. Avalanche de informações, relações efêmeras, né? Como bem enfatizou o Zygmunt Bauman, né, o filósofo polonês longevo, né, infelizmente faleceu há poucos anos. Ele caracterizava bem, né, que a modernidade é líquida, né, a grande quantidade de informações, a necessidade de estar antenado com tudo, né, você acaba não conseguindo fixar informações, você tem apenas partes do todo, né? As relações tendem a ser efêmeras, né? E os problemas, infelizmente, são concretos, né? O controle do quarto poder, né? Da mídia, né? E a fragilização dos médicos, né? Enquanto classe, né? Que não sei se vocês têm essa noção, mas eu que estou já há algumas décadas, né, na medicina, o papel do médico no dia a dia, a nossa prática em si, ela está muito desvalorizada, né? É uma série de ações que foram ocorrendo que, infelizmente, elas tiraram muito o poder da nossa atuação, né? Eu até fiz questão de colocar o Sal, né? Que talvez alguns mais velhos já tenham, lembre-se de um político famoso que quando teve uma greve de médicos no estado dele, ele comparou os médicos a sal, né? Olha, médico é que nem sal, é branco, barato, se encontra em qualquer lugar. Então, se esses médicos não saírem da greve, eu contrato outros. É o ponto que nós chegamos, né? E um contraponto, né, que quem domina o assunto é o professor Alain, né? São as zonas autônomas temporárias, né? Do Peter Wilson, né? Que talvez, né, essas zonas autônomas temporárias, e é autoexplicativo o título, né, que você, de forma autônoma, né, você, de forma temporária, você conseguiria, né, pequenas brechas nas estruturas de poder para realizar ações com total autonomia, né, talvez isso consiga, né, expandir as pequenas brechas do poder. Uma frase dele, né? Estamos nós, que vivemos no presente, condenados a nunca experimentar a autonomia, nunca pisarmos, nem que seja por um momento sequer, um pedaço de terra governado apenas pela liberdade? Fica a dúvida.
E só para a gente começar o nosso debate, vou pedir licença para a gente pegar, talvez muitos não conheçam, outros não gostem, né? Vou colocar só um trechinho, né? Que eu gosto muito desta música, e eu acho que tem tudo a ver com o tema. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Tu me deixar respirar, tu me deixar existir. Deus